que fala com a gente a respeito da preocupação das autoridades aí do alto escalão do governo em relação a esses episódios, inclusive essas declarações dadas pelo comandante Carlos Frederico, coronel Carlos Frederico, sobre a necessidade de discutir isso com a sociedade, essa forma de combater e a estrutura para combater incêndios no Piauí. Erivaldo Barbosa. Pois é, Joelson, já estou aqui ao lado do secretário de Governo, Merlong Solano, que participou da reunião hoje pela manhã com o governador Wellington Dias, onde foram anunciadas medidas preventivas relacionadas ao combate aos incêndios, que já preocupa bastante, os incêndios preocupam o governo do estado. Secretário, que medidas foram adotadas? Qual a ação do governo neste momento emergencial com relação aos incêndios no Piauí e sobretudo aqui também na região de Teresina? Pois é, hoje o governador Wellington recebeu extra pauta aqui o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Carlos Frederico, para tratar dessa preocupante situação que enfrentamos neste momento, Erivaldo. São 6 anos de seca, o que contribui para aumentar a área seca propícia para a propagação de incêndios, baixíssima umidade, a umidade esses dias chegou a 14%, que é a umidade de crise, não é? E, infelizmente, a prática do uso descuidado do fogo, né? Pessoas que queimam lixo, pessoas que jogam baganas de cigarro em lugares inadequados, na beira de estrada, né? Boa parte desses incêndios acontece na beira das rodovias. A prática irregular da queimada sem devido aceramento das áreas que estão sendo preparadas para os roçados, não é isso? Eu quero, em primeiro lugar, reconhecer esse fato. Essa é uma luta que o governo do estado não tem como vencer sozinho, né? No mundo todo, mesmo num país rico como os Estados Unidos, em certas circunstâncias em que a natureza vem com força, ou há uma união de esforços entre a sociedade, as empresas e o governo, ou a gente não tem como vencer essa batalha, porque a mata está muito seca, a umidade muito baixa. Se as pessoas continuarem usando o fogo de maneira descuidada, nós vamos ter uma profusão de focos de incêndio por todo o estado do Piauí. E a despeito do Corpo de Bombeiros estar melhor equipado hoje do que antes, ele sozinho não consegue vencer. Então o governador determinou uma parceria envolvendo o nosso Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Defesa Civil, a Secretaria do Meio Ambiente, resolveu recorrer ao Exército Brasileiro também, para que a gente tenha, por parte do poder público, o máximo de esforço a se conjugar com a ação da sociedade, para a gente diminuir os focos de incêndio no nosso estado. Joelson. Eu queria saber do secretário Merlong. Boa tarde, secretário Merlong, que está nos ouvindo agora. Evidentemente que as ações emergenciais precisam ser tomadas e é preciso montar o grupo agora, contar com a ajuda do Exército nesse momento. Agora, o que se sabe também... a Polícia Militar. A Polícia Militar. Agora, o que se sabe também é que, de maneira geral, a quantidade de homens do Corpo de Bombeiros é menor do que o que se recomendaria para garantir a segurança da cidade de Teresina e das principais cidades. A médio e longo prazo, já existe uma discussão para a contratação de mais homens e também de reforçar essa estrutura que, de fato, melhorou nos últimos anos no Corpo de Bombeiros? Melhorou, sim. E o governo reconhece a importância de aumentar ainda mais o efetivo do Corpo de Bombeiros e termos mais equipamentos. Isso, entretanto, será feito no ritmo das condições financeiras do estado. A necessidade existe, mas é preciso que exista também o recurso. O governador está num diálogo muito forte com o governo federal, no sentido de conseguir recursos que nos permitam fechar as contas deste ano. Nós não negamos em momento nenhum a situação de crise financeira. Então, contratação de pessoal é no ritmo das possibilidades financeiras do estado. Aí eu quero insistir nesse ponto relativo à questão da necessidade de um maior cuidado da sociedade no uso do fogo. Parte dessas queimadas iniciou-se a partir da queima irregular de lixo, por exemplo. No entorno de Teresina está tendo muita queimada. Uma parte começou pela prática danosa de queimar lixo em lugares inadequados. Então é preciso um esforço maior da sociedade para que a gente enfrente esse momento em que a mata está muito seca, a umidade muito baixa, e isso é combustível para o fogo, para que o fogo se espalhe rapidamente. Pois não, Joelson, mais uma pergunta aí do estúdio. Eu vou fazer outra pergunta aqui para o secretário Merlong Solano, fico muito confortável para fazer, porque sei que ele conhece essa realidade, que é a seguinte: é muito comum que o trabalhador rural utilize o fogo também para preparar o terreno para a plantação. Queria saber do senhor como é que funciona a assistência técnica rural
para informar a esses trabalhadores que essa prática é uma prática extremamente perigosa. Existe esse cuidado das instituições do governo também, quando vão a esses assentamentos, principalmente, fazer esse tipo de orientação? Acho que é um cuidado que já existe, mas que precisa ser intensificado. Esse diálogo entre os órgãos técnicos, como a SDR, como o EMATER, a própria ADAP, embora lide mais com animais, e os produtores rurais, no que diz respeito a terem mais cuidados no uso do fogo como metodologia para tratar a terra, para prepará-la para o próximo plantio. É que se a necessidade, o Alivaldo conhece muito bem isso, é de se fazer um acero que afaste o incêndio, o fogo das matas vizinhas, para que a gente tenha, então, a redução das possibilidades de transferência do fogo da queimada de uma roça que está sendo preparada para a mata vizinha que poderá se alastrar. Então, é uma recomendação muito útil que o EMATER estabeleça esse diálogo mais próximo com os nossos produtores rurais. Obrigado ao secretário de Governo, Merlong Solano, pelas explicações e revelações acerca do envolvimento do governo através da ação integrada de órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e agora também com esse assunto que você aborda, Joelson, o EMATER, SDR, que precisam também se incorporar a esse esforço. No plano federal, o IBAMA desenvolve já há muito tempo um programa denominado Preve Fogo, que é exatamente de prevenção ao fogo em comunidades rurais, pela prática tradicional da agricultura em relação a queimadas antes dos plantios. Agora, é claro que isso exige uma ação mais ostensiva da assistência técnica, mais presente para que a conscientização do produtor rural, que não tem mecanismos outros para reverter esse caso, substituir a queimada pela tecnologia da mecanização agrícola, mas que pelo menos possa reduzir o efeito da queimada na qualidade do meio ambiente. Só para encerrar, Joelson, o Parque de Exposições de Seu Arco Verde, considerado o maior do estado do Piauí, palco da maior exposição agropecuária do estado, também foi parcialmente atingido pelos incêndios de ontem à tarde e começo de noite. Parte do estacionamento foi praticamente destruído. O fogo foi contido já próximos aos galpões. Apenas um deles teve parte do teto atingido. Joelson.